anotações, Jeremias 3, do 21 ao 26. Os irmãos acharam, amém? Diz assim então a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Amém? Ele está sentado. Eu senti nesta manhã de estar falando um assunto que eu já preguei algumas vezes aqui, que é a esperança. Justamente pelo fato de que a esperança tem sido algo escasso na vida de muitas pessoas, inclusive de pessoas que estão dentro da igreja. É comum encontrarmos pessoas desesperadas, que perderam a esperança em qualquer coisa da vida. Eu faço psicologia, estudo psicologia e tenho me deparado com cada vez mais livros, artigos, pesquisas voltadas na área de suicídio, porque adolescentes e jovens do nosso Brasil e no mundo todo, principalmente no lado ocidental, têm procurado a solução para os seus problemas através desse método do suicídio. E a gente vê que a esperança realmente tem se esvaído da nossa sociedade. A esperança tem ido aos poucos de muitos corações. E o profeta Jeremias, ele tem algo muito lindo, muito especial para nos ensinar. Nós vemos que esse livro, o livro já diz, Lamentações de Jeremias. Algumas versões só traz lamentações. E Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, profeta das lágrimas, profeta das lamentações, porque nos seus escritos, e principalmente aqui, o livro de Lamentações, é carregado por isso. E quando nós olhamos desde o início do livro, nós vemos Jeremias se lamentando pelo que estava acontecendo no seu contexto, o que estava acontecendo com Jerusalém, com Judá, com seu amado povo. Por volta do ano 585, mais ou menos, antes de Cristo, nós conhecemos a história, o rei lá da Babilônia, Nabucodonosor, cerca Jerusalém, destrói o templo, leva cativos então para a Babilônia, e nesse contexto todo está o nosso amigo Jeremias. Jeremias se lamenta em ver a esperança indo embora. Os jovens perambulando sem um rumo pelas ruas de Jerusalém. As crianças sendo mortas. Os velhos, os idosos, jogando poeira, jogando terra em cima da sua cabeça, chorando, se lamentando por ver aquela situação. A história diz que a coisa ficou tão grave, e a fome era tanta, que mães matavam seus filhos para comer. A situação era terrível naquela região, na Babilônia, nesse contexto de Jeremias. E daí Jeremias então começa a registrar tudo aquilo. Ele deixa escrito as suas lamentações. Mas chega um momento em que nós lemos ali no capítulo 3, onde Jeremias parece que vê uma luz no fim do túnel. Ele para e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero que você hoje saia daqui com essa noção muito clara para a sua vida. Nessa vida tão maluca que nós vivemos hoje. Não temos o nosso país sendo cercado por inimigos e nem alguém tentando tirar o nosso território. Mas tantas coisas têm acontecido com a nossa geração. Tanta perda de valor, tanta perda do amor, tanta coisas boas no relacionamento familiar, relacionamento conjugal, relacionamento com Deus, indo por água abaixo. Estamos vivendo em tempos de crise. Essa é a grande verdade. E nesse momento de crise,
Jeremias nos dá um exemplo de que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E se você souber o que te dá esperança, isso vai manter a tua alma saudável nesse mundo tão maluco, meu irmão. Vivemos em tempo onde dentro das próprias igrejas, muitas pessoas têm perdido o chão, têm perdido o rumo, têm se desesperado. Jeremias então nos ensina, eu quero aqui ressaltar pelo menos 3 coisas que você precisa trazer à sua memória. Para que em meio a toda essa crise, você encontre paz, você encontre um refúgio, você encontra um abrigo e um alicerce. E a primeira coisa que Jeremias diz lá no versículo 22, é a misericórdia do Senhor. Ele diz assim no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Primeira coisa que me dá esperança, o nosso Deus é um Deus misericordioso. E ele podia olhar para a história de Israel e ver todo o ciclo pecaminoso que aquele povo praticou. Era um povo que vivia desde a saída do Egito, desde a sua constituição, adorando outros deuses, se prostituindo, se envolvendo com outros povos, se afastando de Deus. Mas Deus sempre, com amor, com misericórdia, restaurava aquele povo. Levantava um homem de Deus, um líder, um profeta, um juiz, alguém para tentar reerguer aquele povo. E Jeremias podia olhar para Deus e falar, o meu Deus é um Deus de misericórdia. E em meio a todas essas catástrofes que estão acontecendo aqui em Jerusalém, em Judá, eu posso olhar para Deus e saber que as misericórdias de Deus são verdadeiras e não têm fim. E quando nós olhamos para a nossa vida, meus irmãos, nos nossos dias hoje, 2.600 anos depois de Jeremias, o Deus misericordioso continua atuando, continua agindo. Olhe para a sua vida, eu olho para a minha vida. E quantas vezes nós praticamos a mesma coisa que o povo de Israel praticava? Viramos as costas para Deus. Falamos que temos uma aliança com Deus, fizemos pacto com Deus, mas nós vivemos quebrando esse pacto. Mas graças a Deus, porque as misericórdias deles faz presente a nossa vida. E nós estamos aqui hoje, essa manhã, temos o privilégio de acordar, se levantar, respirar, chegarmos até aqui. Mesmo que o momento seja difícil, você está aqui, porque as misericórdias do Senhor têm sido sobre a sua vida. E ele diz assim, elas não têm fim, mas pelo contrário, renovam-se a cada manhã. Irmão, você já parou a pensar isso? As misericórdias de Deus não têm fim. Eu trabalho com adolescente, e eu vejo que os adolescentes, na verdade, já reproduzem algo que a juventude e alguns irmãos de dentro da igreja ensinaram eles. Que parece que as misericórdias de Deus têm fim. Ou seja, essa é uma tática que o diabo tem usado contra a igreja de hoje. Porque quando muitos adolescentes, muitos irmãos, muitos jovens pecam, esse é o momento que ele fica com medo de Deus. Meu Deus, eu pequei. Eu estou em pecado, eu cometi um erro, eu fiz uma coisa errada, não posso nem ir na igreja, imagine. Deus pode lá levantar um profeta, apontar o dedo para mim e falar, você pecou, você está em pecado. E o diabo tem usado essa artimanha. E as pessoas no momento que mais precisavam de Deus, nos momentos que erraram, nos momentos que estão no fim do poço, elas ficam com medo de buscar a Deus, porque não conhecem o Deus verdadeiro. É um Deus misericordioso. E quando Jesus quis mostrar quem era Deus, ele usou o papel de um pai. Onde o filho pródigo vira as costas para o pai, despreza o pai, prefere a morte do pai, sai de casa, gasta toda a herança que o pai lhe deu. Mas todos os dias o pai estava lá, vendo se o filho iria voltar. A esperança de um pai era que um dia o filho aparecesse lá no alto daquela colina vindo. E o dia chegou.
E todos os dias aquele pai estava lá. E o pai recebeu o filho que tinha negado, que tinha virado as costas para ele, com amor, com carinho, e restituiu o lugar de filho. Esse é o Deus misericordioso que nós precisamos conhecer a cada dia. Nesse mundo tão louco, meus irmãos, não esqueça, se o momento é de crise, se a crise está vindo sobre a sua vida, a tempestade está querendo te derrubar, Deus é um Deus misericordioso. E as suas misericórdias não têm fim, mas se renovam a cada dia. Isso quer dizer, você tem misericórdia para hoje, ela não vai acabar. E amanhã, quando você acordar, as misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a tua vida. Não importa quanto dessa misericórdia você usufruiu no dia anterior, elas se renovam. Estão todos os dias dispostos para nós, para nos dar vida, alegria, paz, um motivo de viver. Porque independente da situação, o meu Deus é um Deus misericordioso. Ele vela por mim. Ele está querendo me ajudar. Irmãos, eu vejo muito claro a misericórdia de Deus na minha vida. Às vezes eu olho para a minha história e eu dou risada. Eu era um zero à esquerda na escola. Gente, que dificuldade matemática. Que dificuldade que química e física. Nunca me dei bem nessas matérias. Reprovei 2 anos. E teve professores que olharam para mim e falaram que eu não ia ser nada. Eu não ia ser nada. Mas eles não conheciam que sobre a minha vida estava a misericórdia de Deus. Passei muitos anos arranhando. Mas chegou um momento que a ficha caiu. A misericórdia de Deus se fez presente. Fiz uma faculdade de teologia. Estou fazendo 2ª faculdade de, teologia, de psicologia. Estou fazendo pós-graduação, quero ir mais longe, e eu reconheço e vejo as misericórdias de Deus na minha vida. Independente da situação, independente que os outros falem, eu sou alvo dessa misericórdia. Isso é motivo para mim me alegrar. Isso é motivo, irmão, para você se alegrar. Você não era para estar aqui. Irmão, irmã, já era para você ter desistido há muito tempo, era para você ter caído há muito tempo, mas você está aqui, porque as misericórdias do Senhor são sobre a sua vida. Você sabe disso. Segunda coisa, então, Jeremias, olhando aquele caos, ele lembra da misericórdia do Senhor, mas ele também traz à memória a bondade do Senhor. E no versículo 25, ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para quem o busca. Irmãos, essa é uma grande verdade que a gente precisa todos os dias trazer para a nossa vida. Lembrar da bondade de Deus. Lembrar que Deus é um Deus bom. Chegue na frente do espelho todo dia e olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Todos os dias eu acordo e eu olho para mim e vejo minha esposa, eu vejo os meus filhos, e eu digo: Deus, Tu és bom. Tu és bom. Um garoto que nasceu talvez numa das regiões mais pobres desse Brasil, lá no Vale de Jequitinhonha, filho de um missionário pobre. Hoje, Deus tem abençoado de toda forma. E as maiores bênçãos, a minha família que eu tenho perto de mim. E eu posso olhar para Deus e dizer: Deus, Tu és bom. Jeremias fez isso. Ele olhou para Deus e ele disse: Senhor, Tu és bom. A Tua bondade, Senhor, é sobre os que esperam em Ti. E aí, tem algo muito lindo que a gente precisa entender. A bondade de Deus está sobre todos. É o que dentro da teologia chamamos de graça comum. O sol nasce sobre todos, maus e bons. O ar está para todos respirarem, maus e bons. Mas Deus, com certeza, Ele privilegia algumas pessoas. E Jeremias, ele deixa bem claro isso. Em primeiro lugar, ele diz: para os que esperam nele. Para os que esperam em Deus. Essa é uma palavra que a gente também não gosta, né? Esperar. Nesse mundo ativista, né, gente, onde
tudo é rapidinho, a geração do fast food, nós não entendemos o tempo de Deus. E não entra na nossa cabeça que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E temos dificuldades em esperar. E muitas vezes nós perdemos o privilégio de usufruir a bondade de Deus. Um privilégio tão grande, porque não sabemos esperar nele. Há tempo certo para você chegar aonde você deseja chegar. Jovem, há tempo certo para você casar. Há tempo certo para você abrir o teu negócio. Há tempo certo para você fazer todas as coisas. Procure a direção de Deus. E você vai ver que a bondade de Deus vai ser intenso na sua vida. E ele diz também, bondade de Deus para os que o buscam. Para os que o buscam. Eu sempre digo para os meus adolescentes, nós buscamos tanta coisa, né? A gente busca reconhecimento, então a gente trabalha que nem um louco para chegar num nível alto dentro da empresa. A gente estuda pra caramba para tentar subir na vida. Tudo isso é bom, tudo isso é bom. A gente busca bons relacionamentos, bons casamentos, criar bem os filhos. A gente busca tanta coisa. Mas às vezes a gente esquece coisa tão básica do evangelho que Jesus nos ensinou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente passa os nossos dias buscando tudo. E se sobra um tempinho, a gente busca o Senhor. Eu tenho tempo para a televisão, eu tenho tempo para a internet, eu tenho tempo para o trabalho, eu tenho tempo para o amigo, eu tenho tempo para tudo. Mas a Bíblia Sagrada, às vezes tem deixado de lado. Momento de dobrar o joelho, conversar com Deus, tem sido raro na vida da igreja de hoje. E temos perdido muito da bondade do Senhor sobre a nossa vida, por não colocar em primeiro lugar. Lembre-se disso, o Senhor é misericordioso. Lembre-se disso, o Senhor é bom. E a terceira coisa que nós vemos aqui, Jeremias falando, é sobre a fidelidade do Senhor. Ele diz no versículo 23, renova-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade, Senhor. E mais uma vez, Jeremias podia olhar para a vida dele, Jeremias podia olhar para a história toda de Israel. Ele podia dizer, Senhor, apesar de tanta catástrofe, Tu és fiel, Senhor. E aquilo que Tu diz, aquilo que Tu promete, isso não cai por terra. Eu lembro quando a gente fala de fidelidade, Senhor, muito do jovem José. Um jovem muito novo, recebe sonhos de Deus. Sonhos que um dia seria grande, que teriam até pessoas se curvando diante de si. E é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Traído. Agora um escravo. Deus começa a prosperar ele lá na casa do Potifar no Egito. Mais uma vez traído. A mulher de Potifar inventa uma armadilha para ele. E ele passa anos na prisão. Anos na prisão. Eu, às vezes, olho assim, gente, como que José não se suicidou? Como Jeremias não se suicidou? Como esses camaradas continuaram firmados, continuaram firmes, lutando e sendo exemplo na sua geração. E eu consigo ver, eles entendiam que Deus é um Deus fiel. Os anos passaram na vida de José. E até que chegou um dia, onde ele é chamado diante do grande Potifar, para interpretar os sonhos. E a história a gente conhece. Se torna o governador do Egito, que na época era o maior império que existia na terra. O jovem sonhador passa por tantas dificuldades, tanta crise, mas aquilo que Deus tinha prometido se cumpre. Porque Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel. Eu já quero começar aqui, encerrar essa palavra. Eu não quero que você saia daqui sem deixar bem claro isso na sua vida, meu irmão.
que essas 3 coisas precisam fazer parte do nosso dia a dia. Quer ser saudável nesse mundo maluco? Traga isso todos os dias para a sua mente, para a sua vida, para o seu coração. Deus é um Deus misericordioso, que não importa o que você faça, não importa se você quebre o seu pacto com Ele, Ele está de braços abertos, disposto a exercer misericórdia sobre a sua vida. Deus é um Deus bom, e os planos que Ele tem para você são os melhores. Nem você imagina os planos que Deus tem para a sua vida. Mas muitas vezes nós atropelamos tudo isso, damos com a cara na parede, porque queremos fazer a nossa vontade, porque esquecemos que Deus tem o melhor para nós. É um Deus bom. E terceiro, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel. E o que Ele promete, o que Ele diz, o que Ele ensina na sua palavra, se cumpre. Basta você dar um crédito para Ele. Vamos colocar em pé nesse momento. Irmãos, vimos bem claro aqui, bem claro, que a solução para os momentos difíceis da nossa vida é trazer a esperança aos nossos corações. E deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. O mundo não oferece isso. O mundo não oferece esperança. Pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter fama. O mundo não oferece solução. O mundo não vai te dar essa esperança quando vierem as crises. E crise vem sobre todos. Pode ser Kurt Cobain. Pode ser um ícone. Pode estar lá na banda talvez mais conhecida do mundo na época dele. Nirvana. Quando bateu o desespero, não tinha onde recorrer. Pode ser Amy Winehouse. Famosa, rica, mas no momento de buscar esperança, tentou nas drogas e não achou a verdadeira esperança. Agora, você pode ser um Jeremias, que no momento daquela crise consegue olhar para o Senhor e ver nele a esperança. Você pode ser um José, mesmo passando por desprezo, traição, calabouço, você consegue olhar para Deus e ver que Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Irmãos, essa palavra é de Deus para o seu coração. Eu não sei o que você está passando, não sei quais as dificuldades da sua vida, quais as angústias da sua alma. Eu sei que em Deus há esperança. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, nos conforta, nos edifica, e deixa bem claro, Senhor, que Tu és a nossa esperança, e nós queremos voltar os olhos, Senhor, e reconhecer em Ti um Deus fiel, um Deus bom e um Deus misericordioso, que mantém a nossa vida, Senhor, que nos sustenta. Nós colocamos em Ti, Senhor, a nossa esperança. E nós, Senhor, entregamos a Ti o nosso viver. Que possamos, Senhor, olhar para Ti e nos sentirmos, Senhor, fortificados, animados, esperançosos. E levantarmos, Senhor, a bandeira que deixa bem claro que Cristo é a nossa esperança. Queremos, Senhor, realmente estar no lugar seguro. Queremos, Senhor, estar em Ti. Este lugar é no Senhor, e é nele que queremos estar. É nele que precisamos, desejamos estar. Em nome de Jesus.